Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, hoje, dia 10 de agosto, celebramos com a Igreja São Lourenço, diácono e mártir. Partilho com você um pouquinho da história desse grande homem que morreu em 258 e é de grande valia para a vivência da nossa fé cristã, sobretudo no tempo atual. Quando os guardas imperiais invadiram o cemitério de São Calixto para prender o Papa Sisto II e seus diáconos, ao 6 de agosto de 258, não encontraram o arquidiácono Lourenço. Ou talvez pensaram que não seria oportuno fazê-lo perecer juntamente com os outros. Ele, de fato, era pessoa de confiança do Papa na administração dos bens da comunidade e se tornaria facilmente, segundo a tradição, o sucessor na sede de Pedro. Dele, as autoridades esperavam, portanto, algo de maior importância. São Leão Magno, numa homilia, nos relata o martírio de São Lourenço, assim como tinha sido transmitido até os seus dias. O ímpio perseguidor se enfureceu contra o levita, que estava mais em evidência, seja porque preposto ao sagrado ministério, seja porque encarregado da administração dos bens eclesiásticos. Encarcerando somente um homem, esperavam uma dupla presa, porque se fosse considerado traidor do tesouro sagrado, tornar-se-ia também um apóstata da verdadeira religião. Lourenço, nos 4 dias antes de ser aprisionado, conseguiu colocar os bens que administrava num lugar seguro, distribuindo-os aos pobres. Quando o juiz perguntou onde ele havia escondido o tesouro da igreja, que por lei, nesse momento, seria confiscado, o diácono não se perturbou e convidou-o a segui-lo, mostrando-lhe, continua São Leão Magno no relato, uma multidão numerosíssima de pobres fiéis, para manter e vestir, aos quais havia ele empregado os bens nesse momento, e que estavam tanto mais salvos, quanto mais santamente tinham sido empregados. Vendo-se enganado no desígnio de rapina, ele estremeceu e, ardendo de ódio contra uma religião que havia instituído tal emprego de riquezas, não tendo encontrado junto dele nenhuma quantia de dinheiro, tentou arrancar-lhe o melhor tesouro, procurando raptar-lhe o depósito que era para ele a mais sagrada das riquezas. Mas Lourenço não renunciou a Cristo e foi ao encontro do martírio. Era o dia 10 de agosto de 258. De acordo com a Pássio de Policrônio, um comovente romance histórico do século IV, no dia da prisão de Sisto II, enquanto ele era conduzido ao martírio, chegou Lourenço e lhe disse: Para onde vais tão apressado, Pai Santo, sem o teu diácono? Tu não tiveste jamais o hábito de oferecer o sacrifício sem o teu ministro? O que te desagradou em mim, Pai? Talvez me tenha considerado indigno? Prova-me e vê se escolhestes um indigno ministro para a distribuição do sangue do Senhor.
Rejeitarás, talvez, aquele que admitistes aos santos mistérios, de ser teu companheiro no derramamento do teu sangue? Filho meu, respondeu o Papa, eu não te abandono. Aguardam-te maiores combates. Não chores. Dentro de 4 dias me seguirás. E autorizou a distribuir os bens da igreja antes que os inimigos se aproximassem deles. Lourenço, cumprida a sua missão, não podia esperar outra coisa senão a palma do martírio. O juiz, com efeito, depois de numerosos e atrozes tormentos, teria tentado a última cartada, fazendo colocarem-no em cima de uma grelha ardente. Mas as chamas, comenta São Leão, não puderam vencer a caridade de Cristo, e o fogo que o queimava por fora foi mais fraco do que aquele que lhe ardia por dentro. Ao mártire, muitíssimo amado pelos cristãos, foram erguidas igrejas em muitas partes do mundo. Em Roma, Constantino edificou uma basílica sobre o seu túmulo, que se tornou uma das 7 basílicas romanas. Também Constantinopla, mais tarde, sobre Teodósio o Jovem, quis lhe dedicar uma das suas igrejas. Mas a mensagem que Lourenço deixou, gravada na memória histórica, é sem dúvida alguma o amor pela igreja e pelos pobres. Um amor que ele testemunhou com seu sangue. Queridos irmãos, temos aqui um pouquinho da história de São Lourenço, escrita em uma homilia de São Leão Magno, que pode nos ajudar a refletir sobre as virtudes, a fé, a obediência, as qualidades desse grande homem de Deus que nos inspira. São Lourenço, o mártir, o diácono, São Lourenço, aquele que foi colocado numa grelha e assado e queimado vivo. É muito bonito também aquilo que nos dizem, uma outra fonte dizendo que enquanto Lourenço era queimado, o perfume que subia não era de carne carbonizada, queimada, mas um suave odor de incenso. Invadia totalmente o lugar. Dizem ainda que depois de queimá-lo totalmente de um lado, o mesmo mártir sugeriu que o virassem do outro, pois já não tinha mais nada para ser consumido daquele lado. Bem, alguns sinais de que esse homem tinha dentro de si, como disse São Leão, um fogo que ardia mais forte e com mais vigor que o fogo da fogueira em que foi lançado, preso àquela grelha. Queridos irmãos, nós sempre teremos desafios, tormentos, tentações, dificuldades, sofrimentos. Isso é inevitável. Isso não pode ser controlado, não pode ser contido. Faz parte da nossa realidade, da nossa história. Nós somos discípulos de um crucificado e passaremos inevitavelmente pela cruz. Mas devemos abraçar o sofrimento, o martírio, os desafios, com um grande amor a Jesus Cristo. Não se trata de não tê-los, se trata de amar muito a nosso Senhor, de inflamar esse fogo, essa chama da fé dentro de nós, esse fogo de amor pelo Senhor, de tal maneira que os sofrimentos nos pareçam pequenos diante do profundo amor que nós experimentamos da parte de nosso Senhor e que nós queremos retribuir. Deixo a você a minha bênção, a motivação para que siga com fé na sua vida. Não desista, persista, insista, confie no Senhor. Deixe que a graça de Deus reinflame em ti essa chama interior e então o próprio Senhor te sustentará
não importa pelo que tenha que passar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça pela intercessão do diácono e mártir São Lourenço, a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre ti e tudo que te pertence, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço. Até amanhã, querido irmão. Com a graça de Deus, novamente nos encontramos.